Vamos falar sobre sedentarismo? Marcelo Peixoto Sobral, cirurgião cardiovascular. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite. Bom, eu tô bem, mas vou falar uma coisa para você, doutor. Muitas vezes, quando a gente vai dar aquela caminhadinha que nem eu fiz domingo, para ir até o supermercado, e eu moro ali na região da Vila Prudente, então tem morro para chuchu, a gente sente aquele cansaço a mais. É o sedentarismo, né? Na verdade, o que a gente podia chamar isso seria uma falta de condicionamento físico, né? Ah, é? Você tem um hábito de fazer exercício? Como é que é? Tinha, né? Agora, com a correria do dia a dia, a gente acaba deixando de lado. E eu dei um número, de certa forma, alarmante, né, doutor? Porque nós temos um dado aqui, para completar aquele que eu falei dos 62%, que o sedentarismo mata 300 mil pessoas por ano no Brasil. Realmente é um número que chama atenção, né? E vem chamando já há muito tempo. Outro tema que também é relevante é em relação à obesidade e sobrepeso. Isso também tem a ver com o sedentarismo. Porque hoje em dia no Brasil a gente tem mais ou menos 50% de pessoas com sobrepeso e em torno de 16% a 20% de obesidade. Caramba. Então a gente tem uma parcela muito grande de pessoas com... Aí você vai me perguntar, mas e aí, né? Por que a obesidade causa problema? A obesidade é uma das principais doenças que desenvolve diabetes, por exemplo. Tá. Problemas em articulações, problemas em circulação, hipertensão arterial, são doenças que vêm acompanhando, né? E o sedentarismo ele vem nessa onda porque geralmente o sedentário ele é um pouco mais obeso ou ele tem um sobrepeso, né? Você sabe, doutor, que a gente vê que a inatividade física, ou seja, aquela pessoa que é sedentária, ela causa problemas até de morbidade, essas gorduras que eu estou falando, a gente vê que pessoas jovens estão sendo vítimas dessa gordura excessiva, dessa obesidade. Isso. Por que a gente tem esse tipo de característica no nosso país? Sendo que, por exemplo, no Brasil, nós vemos que o futebol, acabamos de falar sobre futebol, né? A atividade física é algo tão estimulado, principalmente com relação aos jovens, doutor. Na verdade, o nosso problema, né, hoje é diferente do que era. Antes, o Brasil era conhecido como o país desnutrido. Acho que até eu peguei essa época, sou meia-idade, assim, 40 e pouco. Eu também. Mas eu peguei essa idade que tinha muita mortalidade infantil, desnutrição infantil. E o Brasil, não só o Brasil, mas assim como o mundo, ele está passando por esse fenômeno da inversão desse tipo de condição. As pessoas estão ganhando mais peso. E não é só por falta de exercício, mas sim por dieta inadequada, né? A dieta inadequada está sendo um dos principais fatores. Estresse também, né? A gente come muita tranqueira, é isso? Come muita tranqueira, come mal, come em horário errado, come pouca coisa que serviria para uma saúde boa, por exemplo. Quer ver uma coisa, doutor Marcelo? Muitas vezes a gente se pega indo em eventos. Claro. E, pelo menos aqui em São Paulo, não sei no resto do país, mas aqui em São Paulo, cada vez mais os eventos são puxados para mais tarde. Então, antigamente a gente saía, 7 horas para chegar no evento às 8. Hoje não, hoje você sai às 10 para chegar no evento, começa à meia-noite. E aí depois tem jantar, tem uma série de coisas. Essa maneira de nós lidarmos, por exemplo, com um evento, jantar tão tarde, é um dos itens prejudiciais? Então, na verdade, hoje está se falando muito em dieta, né? Baixo carboidrato e uma dieta um pouquinho mais rica em fibras, etc. Isso que você falou está perfeito. O pessoal da nutrologia ou alguém da nutrição vai te falar a mesma coisa. A partir das 6 horas da tarde, evitar carboidrato, porque o metabolismo carboidrato e outros tipos de alimento à noite, ele é mais lento, ele tende a absorver mais e tende a armazenar mais. Então, o que eles falam, comida de rico, né, o café da manhã de rico, né, não sei o que, no almoço e jantar de pobre. Na verdade, comer pouco à noite e muito de manhã, se tiver que comer muito, por exemplo, de manhã. Doutor, qual seria, do ponto de vista
cardiovascular, o exercício melhor que a gente pode fazer para aquela pessoa que está assistindo o nosso programa agora e falando, Fábio, você está falando comigo, eu sou esse sedentário que só fica no sofá. Então, na verdade, esse tema também, Fábio, te agradeço até pela riqueza desses temas e profundidade. Eu tive esse tipo de exemplo, que não foi um exemplo, foi um fato real, ontem. Hoje de manhã, uma paciente minha perguntando sobre qual o exercício que ela... Paciente, no meu consultório. Tá. Qual o melhor exercício? Então, é bom que a gente acaba passando a mesma recomendação que a gente passou para ela. Todo exercício é bom. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que gosta primeiro. Que não adianta eu falar para a pessoa que jogar tênis é bom e que se a pessoa não joga tênis ou tem uma tendinite e não consegue jogar tênis. Eu acho que as pessoas têm que se adaptar ao melhor esporte que ela goste, né? Agora, o que funciona, o que reduz o fator cardiovascular, os fatores de risco, é a intensidade do treino, na verdade. A intensidade é o que é o mais... A ofegância do treino. Tá. Existe um estudo americano que a gente segue já há algum tempo, que diz que para uma redução de fator de risco cardiovascular a médio prazo, as pessoas teriam que fazer 30 minutos de exercício por dia. 30 minutos durante 5 dias, ou seja, 150 minutos. Aí você vai perguntar, mas e se a pessoa não tem tempo, né? Esses 30 minutos podem ser divididos durante o dia. Então, você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço, por exemplo, e 10 no final da tarde. Só que tem uma característica que a gente tem que relevar. Tem que ser um exercício moderado, de intensidade moderada. O que seria uma intensidade moderada? Quando a pessoa fica ofegante quando faz exercício. Então, do minuto 1 até o minuto 10, ou do minuto 1 a 30, ficar ofegante. Então, uma caminhada é bom, é importante para outros tipos de prevenções também. Tá. Olha, a Mariana Santos, de Presidente Prudente, está perguntando o seguinte, que tipo, doutor, de exercício pode ser praticado por uma pessoa que não tem muito tempo para frequentar uma academia? E aqui eu vou colocar também a pergunta para aquelas pessoas que não têm muito tempo para nada, que a gente trabalha, por exemplo, o dia todo, chega em casa à noite. Tem alguma coisa que a gente pode fazer que seja dentro desse período sem ser academia? Primeiro que essa é uma desculpa. Não é uma desculpa. Isso aí eu acho que... tomamos bronca do cardiologista. Isso aí de não ter tempo, isso eu ouço praticamente todos sempre. Os dias, é a mesma desculpa do hipertenso que chega no teu consultório, aí você mede a pressão dele, está 14/9, 15/9, alguma coisa assim, aí ele vai te falar, só hoje que eu não tomei. Então, mas na verdade... São situações assim que se repetem com uma certa frequência. Eu acho assim, todo mundo tem tempo, como eu falei, a gente pode dividir o treino em 3 treinos de 10 minutos, por exemplo, que não é treino, na verdade, são exercícios, sejam eles qual forem, e que você tenha 10 minutos com uma certa ofegância. Parques públicos têm. Por exemplo, nós temos aqui a Eliana Araújo de Diadema, que ela está fazendo uma pergunta que eu acho que vem ao encontro disso que estamos falando. Por exemplo, varrer casa, tomar banho, cozinhar, ir para a escola ou para o trabalho é considerado exercício físico, doutor? Sim. Tudo é exercício físico. Ah, né? é? Quando a gente divide os exercícios físicos, primeiro tem tipos, né? E depois tem a função e qual o propósito do exercício físico. Quando a gente quer uma melhora cardiovascular, o que seria uma melhora cardiovascular? Diminuição de fatores de risco, diminuição de hipertensão, diminuição de diabetes, diminuição da obesidade, para que você tenha uma vida melhor no futuro. Aí entra o que a gente conversou de 30 minutos por dia, que já é um estudo feito. Tá. Agora, quando a gente fala que a gente precisa mexer, por isso que o nosso corpo é uma máquina, que a gente precisa mexer com a articulação, evitar posições viciosas e outras coisas do nosso corpo, melhorar, tirar o edema corporal, qualquer manifestação que a pessoa se exercite, por exemplo, uma caminhada, vai no parque, desce no ponto de ônibus um ponto antes, sobe escada em vez de pegar elevador, tudo isso são exercícios que ajudam a pessoa a ter uma qualidade de vida um pouco melhor do que se não fizesse, evidente. Olha, nós temos 1 minuto para encerrar. E tem uma pergunta aqui do Júlio de Franca, São Paulo. Um abraço a vocês de Franca. Está perguntando assim, por exemplo, quem está acima dos 40 anos de idade
tem alguma restrição com relação às atividades físicas? É o meu É caso, o nosso né? caso. Não, eu acho que restrição não. Eu acho que também é outra dica importantíssima. Eu acho que ninguém pode começar um exercício físico se não tiver uma avaliação, pelo menos, num médico, de um especialista. Porque só olhando para o rosto da pessoa e pela idade, isso não quer dizer nada. Tem pessoas de 40, 50, 80 que são mais saudáveis que pessoas de 20, 15. Às vezes tem pessoas que têm doença mais novo. Então, tem que fazer um apanhado geral da saúde da pessoa. Em estando ok, a limitação vai ser o corpo dela. O que ele aguentar. O que ele aguentar. Tá certo. Doutor, obrigado pela sua presença. Foi muito bom tê-lo aqui.